Olá, fera, tudo bom? Vamos iniciar o nosso curso de testes visando as segundas fases da UPE e da Federal. A gente tinha explicado antes, certo, no vídeo anterior, que esse curso iria ser focado para resolver questões visando essas duas provas. Certo? Enem é um outro produto nosso, é uma outra situação. A gente não está preocupado nesse momento com isso. A gente vai focar exclusivamente essas duas provas, tá bom? Então não poderíamos começar diferente. A gente tinha que iniciar com o assunto grandezas físicas, tá certo? Tanto a Federal quanto a UPE cobram nos seus vestibulares esse tópico. Cobram de maneiras diferentes, tá certo? A Federal curte mais colocar questões envolvendo ordem de grandeza. Enquanto a UPE, além das questões envolvendo ordem de grandeza, ela ainda cobra a teoria dos algarismos significativos. Então a gente vai tentar resolver questões envolvendo esses dois tópicos, tá certo? Vamos iniciar com teoria dos algarismos significativos, tá certo? Pega o teu papelzinho aí, caneta e vamos iniciar, tá joia? Vamos lá. Essa primeira questão caiu na UPE. Tá? E ela é sobre a teoria dos algarismos significativos. Veja que no texto está já explícito aí, ó, com base na teoria dos algarismos significativos, e aí você precisa saber que teoria é essa, e ao longo dessa questão a gente vai tentar destrinchar isso daí. Com a utilização da régua centimetrada, figura abaixo, é correto afirmar que o comprimento da barra acima da régua é... Bom, tu olha para essa figura, a barra... Tá aqui, essa é a barra que ele fala, tá bom? Deixa eu colocar aqui bonitinho para você ir entendendo melhor. E obviamente aqui a gente tem a régua, tá bom? Beleza. Medir essa barra através dessa régua é enxergar que o comprimento dessa barra é um valor que está compreendido entre 7 e 8, tá certo? Se está compreendido entre 7 e 8, você deve estar pensando, bom, então qualquer valor que eu escrever entre 7 e 8 seria aceito. E quando você olha para as 5 alternativas, todas as 5 alternativas contêm valores entre 7 e 8. E aí você diz, bom, todas as 5 estariam verdadeiras? Não, não é assim. Tá certo? A teoria dos algarismos significativos diz que numa medida como essa, como você sabe que é um número entre 7 e 8, você tem certeza do algarismo 7. E aí você necessita arriscar, você tem que arriscar nesse outro algarismo. Você tem obrigação disso daí, que é o algarismo duvidoso, tá certo? Então eu aqui poderia colocar 7,4 para essa medida. Eu poderia colocar 7,5, eu poderia colocar para essa medida 7,2, todas essas medidas estariam corretas, inclusive se eu colocasse 7,3, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, César, mas são 4 opções aí, 7.3, o 7.2, o 7.5, 7.4, poderia ser 7.8, poderia ser 7... Enfim, qual eu vou escolher, qual critério eu irei usar, tá? Para marcar, porque olhando outra vez para as 5 alternativas, todas elas têm 7.30, 7.35, 7.3, 73 milímetros, que é 7.3 também, que é 7.30, né? Centímetros, enfim. Ficaria como aí, César? Seguinte. Se eu colocar 7,3 ou algo parecido com o 7,3, essa medida está de acordo com a regra. Essa medida está correta. Essa medida é aceita. Sabe por quê, pessoal? Porque a regra diz que em toda medida você só pode ter um algarismo duvidoso. Sabe quem é o nosso algarismo duvidoso aqui? É esse aqui, ó. É o 3, o nosso 3 é o algarismo duvidoso. César, eu posso ter mais de um algarismo duvidoso? Nunca. Você pode ter uma visão de Superman, você não pode colocar mais de um algarismo duvidoso. Você pode até achar que está enxergando 7
7,34. Parabéns, você enxerga muito bem, mas a regra não aceita. Porque aqui você terá um 3, que já é um algarismo duvidoso, e você terá também o 4, que é outro algarismo duvidoso. Não é aceito, você só pode ter um algarismo duvidoso. César, mas com outra régua eu poderia ter esse 7,34, poderia. Com outra régua, com essa régua daí não. Tá bom? Se eu aqui tivesse uma régua, deixa eu desenhar aqui, tá? Um objetozinho que eu estou querendo medir. E que esse objeto estivesse, por exemplo, aqui fosse 7, mas eu tivesse aqui 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, enfim, e o 8 aqui. Vamos colocar o 8. Não ficou legal, mas você entendeu. Ficou. Essa régua me permite afirmar que esse corpo tem uma medida 7.1234, eu tenho certeza que é 7.4, eu não sei qual é o outro algarismo, eu boto 7.48, por exemplo. César, tem dois duvidosos aqui, não tem um duvidoso, porque eu tenho certeza agora do 7 e do 4, e o meu algarismo duvidoso só é o 8. Um algarismo duvidoso. Então, ó, chega aqui comigo na tela. Você percebeu que o que dá precisão na medida não é a sua capacidade de enxergar isso daí. Não é a sua ultravisão para ver, eu enxergo que é 7.38. Não, não é. Existe uma regra. A regra diz que o que dá a precisão de uma medida é a precisão do instrumento. Aquela primeira régua não permitia afirmar que era 7.38, por exemplo. Permitia afirmar que era 7.3. Essa segunda régua permite afirmar que é 7.48. E se eu colocasse uma outra régua com mais divisões, eu poderia ter mais casas decimais nessa medida. Mas porque o instrumento permitiu isso daí. E não porque eu quis, e não porque eu enxerguei dessa forma. Tá? Então, essa é a primeira ideia de algarismos significativos. Algarismos significativos são todos os algarismos de uma medida que nós julgamos estar corretos, mas um algarismo, apenas um algarismo, chamado de algarismo duvidoso. Apenas um algarismo duvidoso. Ficou claro? Então vamos retornar aqui para marcar o gabarito, tá joia? Então, marcando o nosso gabarito, a gente tem 7.3 como sendo nossa resposta correta. Não poderia ser nenhuma dessas aqui, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, pelos argumentos expostos anteriormente. Tá bom? Então, 7.3, gabarito, letra C, questão da UPE, de algarismos significativos. Tá joia? Vamos para outra questão. Essa questão, além da teoria anterior, você vai precisar operacionalizar com algarismos significativos. E aí, ó, chega aqui comigo. Você vai voltar à quarta série do ensino infantil, tá? Quinta série, sexta série, sei lá em que ano é dado isso. Faz algum tempinho, né? Pela minha falta de cabelo, você percebe que faz algum tempinho que eu estudei isso aí. Então, sinceramente, o ano onde isso foi dado, eu não sei, tá? Mas sei que isso foi passado pelos seus professores, como somar e como multiplicar. Esqueça algo que envolveu isso daí. Professor, eu vou esquecer como somar e como multiplicar? Não. Mas algumas regras passadas naquele momento não funcionam. Tá bom? Elas são regras que elas foram adaptadas para o momento em que você vivia. Tá bom? Você era pivetinho, novinho, você não sabia o que eram algarismos significativos. Então eles ajustaram as regras para que tu entendesse, para que tu tivesse uma base. Essas regras, elas não são necessariamente assim. Então vocês vão aprender comigo hoje essas regras. Primeira regra, regra da adição. Vamos para a tela aqui, rapidinho. A regra da adição diz que a soma entre medidas com algarismos significativos colocados corretamente, ela deve ser executada de maneira que
a sua resposta deverá ser dada com a menor quantidade de casas decimais entre as parcelas envolvidas. Como é isso? Bora lá. Supondo que eu queira somar esses números aqui. 4.10 com 1.20, 232, tá? Com 0.1426, com 11.3, pronto. Tá bom? Então vamos fazer essa soma aqui. Vamos somar esses 4 algarismos, tá bom? Ao efetuar a soma desses 4 algarismos, a gente tem 6 aqui. A gente tem 4, 7, 3 com 4, 7 também, 6, 1. Então, se tivesse, supondo que todas essas medidas estivessem em centímetros, por exemplo, tá bom? Então, você iria colocar esse gabarito lá. Você iria achar que esse gabarito estaria certo. Com certeza teria um gabarito lá assim, ó. Bem bonitinho para você. E aí você iria ficar feliz nesse momento. Depois você iria ficar triste. 16, 7, 4, meia centímetros. Aí você iria marcar erradamente. Está errado isso daí. Está errado. Lembra que eu disse que a resposta deve ser dada com a menor quantidade de algarismos de casas decimais envolvidas. Então a sua resposta tem que ser até aqui. Esse algarismo aqui tem 2 casas decimais. 4.10, 2 casas decimais. Esse daqui, 3 casas decimais. Esse aqui, 4 casas decimais, e esse aqui, 1 casa decimal. Então a sua resposta deve ser dada com 1 casa decimal. Então você teria que colocar como gabarito, vou selecionar aqui pra gente. Opa, o vermelhinho não quer trabalhar comigo. Venha pra cá, vermelho. Então, ó, a sua resposta seria, por exemplo, 16,7 centímetros. Essa seria a sua resposta. 16,7 centímetros. César, mas nunca foi ensinado assim. Tudo bem, estamos ensinando agora. César, mas essa regra baseia-se em quê? Vê só. Por que você colocou 6 aqui? Porque você encheu aqui de zeros. Como você está trabalhando com medidas, encher de zero significa colocar algarismos duvidosos. Porque, por exemplo, nesse número aqui, 11.3, você nem tinha certeza, nesse 11.3, você nem tinha certeza do 3. Esse 3 é o seu algarismo duvidoso. Como é que você ainda acrescentou mais 3 zeros? Você ficou com mais algarismos duvidosos, não pode. Então, todos esses zeros que a sua tia lá ensinou, eles não têm valor pra gente. Se eles não têm valor pra gente, todos os números que surgiram a partir deles, que foram esses números aqui, eles não servem para a nossa medida. Por isso que ficamos com 16,7. Essa é a primeira regra, que é a regra da adição. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui, regra da adição. Espero que você tenha entendido. Tá bom? E agora a gente vai para a regra da multiplicação, mas a gente vai já resolvendo a questão, porque envolve exatamente isso. Tá joia? Então vamos lá. Posso apagar? Então vamos embora. Apaguei, tá? Voltando à questão da UPE, a questão falava assim: o lápis da figura teve seu comprimento medido com uma régua milimetrada, 17,25 centímetros o comprimento, e o seu diâmetro com um paquímetro, 0,750 centímetros. Tá joia? Utilizando, outra vez aqui, ó lá, a teoria dos algarismos significativos e as regras de arredondamento, marque a alternativa que representa a área lateral do lápis, considerando-o como um cilindro. Ele pediu para considerar π também igual a 3. Então vamos precisar de uma matemáticazinha, certo? Simbora. Deixa eu apagar. Bora lá. Área lateral do cilindro. 2πr vezes L.
Todos os dados aí você tem. Tranquilo? O que a gente pode fazer aqui é dizer que é 2 vezes π. O raio é a metade do diâmetro vezes o L. E aí cortaremos. Fica no vermelhinho mesmo. O 2 com o 2. E a nossa área ficará π vezes o diâmetro vezes L. Onde você vai precisar multiplicar aqui D vezes L, porque o π é uma constante, não é uma medida, não entra na regra. Então, na verdade, melhorando, finalizando aqui nossa equação para partirmos para a regra, você fica com 3, porque ele disse para considerar π igual a 3, vezes D vezes L. A bronca está exatamente nesse D vezes L aqui, ó, que é o que nós vamos trabalhar. Volta aqui comigo e dá uma olhada. Vê só. O que nós vamos explicar agora, essa regra da multiplicação, o aluno que não soubesse dessa regra, desculpa, ele não ia resolver essa questão. Não existem nas provas específicas essas malandragens, essas mutretinhas, não tem, cara, não tem. Quando a gente fala de segunda fase, de prova específica, só o aluno bom faz e você vai ter que estudar para ser esse aluno bom. Então, pega o papelzinho aí, anota a regra da multiplicação. Bora lá. A regra da multiplicação com algarismos significativos, né, de uma grandeza, diz o seguinte, que a resposta deverá ser dada com a menor quantidade de algarismos significativos entre os fatores envolvidos na multiplicação. Então você pega, se um determinado número dessa multiplicação tem 3 algarismos significativos, o outro tem 4, a resposta deverá ser dada com 3. Tá certo? Essa regra ainda admite você colocar um algarismo a mais, tá? Caso não exista nas 5 alternativas isso daí. Mas isso é muito raro. Normalmente aparece totalmente explícita assim essa regra. Dificilmente você tem que partir para essa exceção. Tá bom? Então vamos fazer a nossa multiplicação lá. Voltando à tela, a gente tem o 3dl, tá certo? Que eu vou substituir aqui a área. Opa, esse verde não. Vamos para um lapisinho menos agressivo visualmente aí. Então, a área vai ser 3dl. Tá joia? Vamos retornar aqui rapidinho, só para a gente ver quais os dados. Eu irei precisar do comprimento, está aqui 17,25, eu tinha esquecido já. E do diâmetro, que é 0,750, tá bom? Então vamos retornar lá, bora lá. 17,25 e 0,750. Então, o comprimento vai ser 17,25 e o diâmetro 0,750 centímetros. Beleza? Então, a minha área vai ser 3 vezes D, que é 0,750. Ai, rapaz. Bom, vezes, deixa assim, 17,25. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho para você. Pronto, rapaz, coisa linda. Então, retornando, a gente tem essa multiplicação. Se você quiser, na hora você faz, mas normalmente tem uma alternativa já com essa multiplicação feita. Tá? Pode ter certeza disso aí. Com esse 3 vezes 0,750 vezes 17,25. É 38,8125, alguma coisa do tipo. Mas a gente pode retornar para não perder tempo vendo esses cálculos. A gente pode retornar aqui assim, ó. É essa mesma, 38,8125. Então, aquela multiplicação anterior dá 38,8125, como é uma área, centímetros ao quadrado. Tá bom? Ei, a resposta não pode ser isso aí. Porque lembra que tu multiplicou o comprimento, que era 17,25 centímetros, com o diâmetro, que era 0,750. Esse aqui, 4 significativos. Esse aqui,
3, porque o 0 à esquerda não conta como significativo. Então a sua resposta, por esse aqui ter 3, deve ser com 3 algarismos significativos. Ou seja, a sua resposta... Vou selecionar a canetinha aqui, azul, para ficar bonitinho. Bora azul, agora. A sua resposta deverá ser 38,8 centímetros ao quadrado. Tá bom? Percebam que várias alternativas poderiam derrubar você. Primeiro que o seu concorrente fraco, ele já ia dançar porque iria marcar logo a letra A. Certo? O seu concorrente razoável ainda poderia imaginar que tinha uma pegadinha na letra A. Mas não iria saber também dessa regra, daí só você mesmo e mais alguns poucos iriam acertar esse item, tá bom? Então, retornando, copiou aí, 38,8, retornando... A gente tem como gabarito letra D, 38,8 centímetros ao quadrado, tá joia? Então, é isso que nós temos para apresentar sobre algarismos significativos para você. E aí vocês viram que para aprender algarismos significativos, você tem que exercitar. Até porque você vai tirar algumas coisas que estavam internalizadas no seu subconsciente, que envolvia a matemática, soma, multiplicação, enfim. Você tem que exercitar. Então pega lá no nosso livro online, resolve mais algumas questões envolvendo esse tema. Tá joia? Antes de assistir a aula 2, por favor. Na aula 2 nós iremos conversar sobre ordem de grandeza, que é algo mais voltado para o FPE. Tá joia? Tchau, tchau. Até a próxima.